Olá, nós vamos ter uma aula agora sobre processos de evolução. E é uma aula muito interessante, toda a parte que se refere à evolução é uma área de muito interesse para a curiosidade científica, para quem gosta de estudar. As pessoas que gostam de biologia é uma das áreas mais fascinantes, porque o trabalho com evolução gerou uma modificação profunda dentro das análises biológicas, inclusive alterando processos dentro da própria psicologia. O, a psicologia, várias abordagens psicológicas passaram a utilizar as ideias evolucionárias de Darwin como base de algumas propostas para o entendimento do comportamento humano. A evolução é a mudança das populações. Quando Darwin publicou o livro dele sobre a origem das espécies, a teoria genética e o conhecimento sobre genes ainda não existia. Gregor Mendel publicou os trabalhos dele em 1865, 7 anos depois da primeira publicação do livro Origem das Espécies. Mas o trabalho de Mendel foi redescoberto por volta de 1900 por dois holandeses. Até então, a comunidade científica não tinha dado atenção e nem valor aos trabalhos de Mendel com as ervilhas. Então, aquilo que, vamos dizer, Darwin considerou que passava pela hereditariedade através das gerações, não tinha ainda uma base científica para explicar. Mas as evidências, né, os efeitos remontam às causas e Darwin conseguiu demonstrar através de fatos que a evolução existia. Então, o conceito principal de evolução é a mudança na composição genética de uma população. Então, hoje nós falamos em composição genética tranquilamente, porque nós sabemos e temos conhecimento sobre essas variações genéticas. E falar de população é importante, porque a evolução ela acontece com a população. Se o indivíduo tem uma alteração e ele não passa para a população, alteração genética, benéfica, o que é raro, então não tem evolução. Então nós falamos aqui num conjunto, num grupo, né? E a principal evidência que iniciou esse processo de trabalho que justificou os estudos evolucionários foram as evidências fósseis. Um britânico descobre um osso gigante enterrado, desenterra, ele começa então a questionar que poderia ser um osso de um homem gigante, até que mais evidências mostram que eram de seres diferentes. A geologia foi ajudando em relação às camadas, os estratos de solo e as evidências de animais que não existiam, que existiam, né, mas não existe na atualidade, foram demonstradas. Através da perspicácia científica, esses ossos foram juntados, montados, existe uma proporção em relação ao tamanho dos ossos em relação ao tamanho do animal. E aí foram descobertos animais gigantes, né, os dinossauros e outros mamíferos também. E foi montada a história evolutiva ao longo do tempo, mas isso teve início a teoria evolutiva com Darwin. A teoria evolutiva hoje tem como, vamos dizer assim, aplicação, né? Tratamento de doenças, principalmente pelas características genéticas de população. Existem doenças endêmicas em determinadas regiões. Na agricultura, principalmente o Brasil, a Embrapa, é uma das maiores agências de melhoramento genético do mundo na agricultura, com milho, soja de cada vez melhor qualidade, desenvolvimento de novas moléculas na farmacologia e tudo isso baseado nas questões da evolução trazidas por Charles Darwin, né?
Então, os dados que evidenciam a teoria evolutiva são os geológicos, a evolução da Terra em geral, morfológicos, através dos fósseis e da evidência de que animais que antes existiam não mais existem, assim como plantas e outros tipos de seres vivos, comportamentais. Existem evidências comportamentais do processo evolutivo através do tipo de comportamento alimentar, comportamento locomotor e moleculares. Aqui não apareceu, mas são evidências moleculares das transformações genéticas, né? Aqui a figura, só para aproveitar a figura, mostrando o longo caminho evolucionário até chegar na espécie mais complexa que conta a sua história e que nos permite estudar a evolução, que é o homem. A evolução, ela acontece através de alguns fenômenos, e o mais comentado dele, mais conhecido, chama seleção natural, que é a seleção do mais apto. Muito importante ter isso em mente. E aptidão não necessariamente significa força física. Por exemplo, as bactérias, elas existem onde tem homem. A boa parte da quantidade em número, né, de células no nosso corpo são de bactérias. Aonde o homem vai, ele leva a bactéria com ele. E elas podem ser consideradas seres bastante adaptados ao sistema do mundo, porque elas são encontradas em todos os lugares, pela capacidade de reprodução alta. Já o homem se adapta pela inteligência. E a seleção natural tem vários meios para gerar adaptação da população. Uma população que cresce sempre, e a única que tem acontecido isso de forma não estável é a população humana, porque a maioria das populações, elas tendem a crescer, vamos colocar aqui um gráfico em função do tempo, né? Elas aumentam, diminuem, aumentam, diminuem. Isso aqui até pode ser visto algumas vezes, que é colocado aí na ecologia, a relação entre predador e presa, né? Enquanto a quantidade de predador está grande, de presa está pequena na natureza, ela tem mais ou menos essa relação que nós colocamos aí. No entanto, se nós pegarmos a população humana, vou colocar uma cor até diferente aqui, vou colocar azul, a população humana está assim, ó, ela começou a crescer, ó, ela não para de crescer. Está tendo um platô, mas ela não para. Então nós podemos considerar que é a população mais bem adaptada do planeta. Ela não para de crescer. Evidentemente que vai chegar num patamar, né, em que a Terra não suporta mais a quantidade de seres humanos. Mas esse patamar não chegou ainda. Por mais que esteja diminuindo a quantidade de nascimentos, a população humana ainda continua crescendo. A teoria evolucionária, né, observada por pesquisadores, começou lá no século XIX, 1809, com Lamarck, um pesquisador famoso por causa da história da explicação de que o pescoço da girafa cresceu de tanto ela fazer força para poder comer as folhas do alto. E isso foi considerado depois como ridículo, mas para vocês terem ideia, algumas ideias dele não eram totalmente sem sentido. Existe o lamarquismo, vou colocar aqui bem em português, que foi descoberto em um determinado momento que algumas características não genéticas são passadas para os filhos. Descobrir uma planta que, quando ela sofre estresse, ela manda informações moleculares para a semente e as plantas filhas crescem preparadas para o estresse hídrico, por exemplo, falta de água ou excesso de insolação em determinada região. Mas não é para a gente entrar nesses detalhes aqui, né, do neolamarquismo. Mas a principal pessoa referente à evolução em termos de início de história foi Charles Darwin, que iniciou a faculdade de medicina, depois foi fazer história natural em Londres,
E ele se apaixonou pelas ciências naturais, começou a estudar na Inglaterra, até que ele é indicado para fazer uma viagem com HMS Beagle, HMS de Sua Majestade, Ship, navio de Sua Majestade, né? E esse Beagle tinha a missão de fazer uma viagem pelo mundo de 5 anos. E aqui à direita, vocês vão ver que ele vai sair aqui, ó, do Reino Unido, né? Tô colocando aqui, ó. Chega na costa do Brasil, da América do Sul, dá a volta aqui, ó, vai para o Oceano Pacífico, retorna aqui, ó, Austrália, passa na Austrália, vem aqui pela Cidade do Cabo, volta novamente para a costa do Brasil e retorna para Londres. Essa circunnavegação feita pelo Beagle proporcionou a Darwin buscar evidências sobre os animais do mundo todo, até porque então só se conhecia, né, para ele, os animais da Europa e alguns zoológicos. Então ele pôde observar a flora e a fauna, e foi principalmente baseado na fauna que ele colocou as ideias dele sobre evolução. Então foram 5 anos. As principais observações que mais chamam a atenção foram na ilha de Galápagos. Essa ilha, essas ilhas, pequenas ilhas, mostraram ali animais interessantes que, pelo isolamento geográfico, apresentavam similaridade com outros animais que ele conhecia, mas com detalhes diferentes. Ele foi muito observador, percebeu diferença nos bicos dos pássaros, estudou as tartarugas e os outros animais, né? E ele já estava na cabeça dele uma ideia de que a Terra evoluía, que já tinha milhões e milhões de anos, ao contrário das informações baseadas na Bíblia, que a Terra tinha cerca, naquela época, eles tinham ideia de 5.000 a 6.000 anos, considerando a história de Adão. E então veja que para ele colocar a teoria dele em evidência, ele estava indo contra uma interpretação das escrituras, né? E o geólogo Charles Lyell, ele havia demonstrado que a Terra havia evoluído há milhões e milhões de anos através do estudo dos estratos geológicos. Darwin, depois de 5 anos, demorou muito para escrever o livro dele. Ele chega em 1936, estuda e fica refratário para escrever sobre o livro, até porque a mulher é muito religiosa e dizia para ele que ele iria contra Deus se ele publicasse as descobertas dele, porque a evolução era a evolução da Bíblia, da criação dos animais, relatadas na Bíblia. Até então não se tinha ideia de que a Bíblia era um livro cheio de simbolismos, né? E que precisavam ser interpretados não de uma maneira muito literal, mas ele tinha essa dor de consciência. Até que o indivíduo chamado Wallace manda para ele uma carta dizendo sobre as ideias dele, que ele também tinha feito uma viagem, tinha feito as observações. Aí Darwin corre e tenta publicar o livro dele, que vai sair em 1958, 59, né? Mas o Darwin propôs o seguinte no livro dele: as espécies não são imutáveis, então elas não foram criadas fixas e se mantiveram fixas ao longo do tempo. Espécies divergentes compartilham um ancestral comum. Você deve ter visto a chamada árvore filogenética, né? Então, aqui é um ancestral comum. Aí, a partir dele, dependendo de pressões naturais, né, saíram vários outros, várias outras espécies no processo chamado especiação. E as mudanças, de acordo com Darwin, podem ser explicadas pela seleção natural, que não apareceu. O que é a seleção natural? Aqueles que não se adaptam ao ambiente ou às modificações do ambiente, eles não sobreviveriam. Então, ele terminou de escrever o livro dele, veja, de 36 a 1844, foram 8 anos. Como nós falamos, você lutou em publicar. Alfred Russel Wallace, teve as ideias idênticas, mandou uma carta para o Darwin,
E aí, em 1858, tanto a pesquisa de Darwin quanto as pesquisas do Alfred Russel Wallace foram apresentados na Sociedade de Londres, chamada Linneana, né, por causa do Linneu, que havia feito a classificação científica, o botânico, e os dois foram reconhecidos com a ideia de seleção natural no processo evolutivo. Mas o próprio Wallace reconheceu numa carta que ele trocou com Darwin depois e falou para os outros que as ideias de Darwin eram mais profundas e mais fidedignas e conseguiam explicar melhor o processo evolutivo, e também deu a Darwin a primazia, né, que Darwin havia realmente pensado primeiro a respeito da seleção natural. Então, em 1859, ele publica A Origem das Espécies, um livro revolucionário na área biológica. Vamos lembrar que em 1865 é a publicação dos trabalhos de Mendel sobre genética, né? Então, eu li a biografia de Mendel já, e ele, o biógrafo, escreveu que uma vez Mendel falou que foi num congresso, viu Darwin, viu a explicação de Darwin e quis falar para ele que ele tinha descoberto os caracteres que passavam dos pais para os filhos, mas ele era muito tímido, ficou sem graça de expor as ideias dele, né? Sobre a genética. Vocês devem lembrar, né? Azão, Azinho, nós já tivemos até aula sobre isso, né? Azão, e assim por diante. As ideias de Mendel só foram redescobertas em 1900. Os conceitos básicos em evolução é que os indivíduos não evoluem. Nós havíamos comentado isso inicialmente, mas a população. Então, um grande animal nasceu com características peculiares que davam a esse animal uma supremacia sobre os demais. Mas se ele não for capaz de transmitir os genes dele, se ele morrer antes de transmitir os genes, se não houver acasalamento, se não houverem condições ideais, a base genética dele não é repassada para os outros, então não ocorre evolução, né? E a seleção natural não atua sozinho. Essa foi a principal ideia sobre a evolução, a seleção natural. Mas ela não atua só, existem outras pressões associadas que a gente vai falar agora, como por exemplo a mutação. A maioria das mutações, que são alterações do DNA, aqui ó, uma cópia correta do DNA e aqui uma cópia mutante do DNA, né? Então o DNA sofre mutações e as cópias não são fiéis. Existem erros associados à duplicação do DNA. Isso já foi comentado também em aulas anteriores, né? E alguns erros dão certo, mas a maioria não, a maioria é catastrófica. E essa é uma situação interessante para explicar o processo evolutivo, é um dos problemas, porque como que foi dando tão certo, né? Para chegar no ponto que está hoje? Porque grande parte dos processos de mutação dão errado para que algumas populações desaparecessem. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, mas é importante que você, dentro da academia, entenda que a nossa narração, a narração científica, em termos didáticos, ela evita alguns problemas para mostrar a teoria. Mas quando você se aprofunda, você começa a ver que a boa parte dessas teorias, principalmente as teorias biológicas, elas apresentam problemas para explicar todos os fenômenos, né? Faltam elos na cadeia para explicar completamente a teoria. Então, a variação genética sempre acontece, existem erros no DNA. Aí você deve lembrar das DNA polimerases que que consertam esses erros, né? E toda mutação é uma alteração na sequência do DNA. Lembra que os genes, né? Vamos pegar aqui, ó, TA. Cada gene, cada códon é responsável por um aminoácido. Lá no processo de transcrição. Alterou a sequência, alterou o aminoácido, se alterou o aminoácido, alterou a proteína. É mutação. A maioria dá errado, né? Ela ocorre ao acaso, estocasticamente, que nós falamos,
e pode sim resultar uma adaptação do novo indivíduo até melhor do que o indivíduo anterior, mas muito raro. Então a maioria delas é deletéria, né? Das mutações. E existem taxas de mutações muito altas em vírus e bactérias. Até recentemente a gente estava vendo aqui um material que uma preocupação da Organização Mundial de Saúde em relação ao antibiótico, porque as bactérias sofrem altas mutações e como a produção de bactéria é muito grande, né, a quantidade de bactérias ela é dada por um fator de 2 elevado a n, em que, veja bem, uma bactéria formam duas, duas formam quatro, olha a quantidade, quatro vão formar dessa aí mais duas cada uma, 8, 8, 16. Então isso aqui é um crescimento em progressão geométrica, em PG. E aí o que vai acontecer? Muitas morrem, mas se uma só sobreviver, em 24 horas dá para ter 1 bilhão de bactérias com a nova mutação boa. Então essa capacidade reprodutiva muito grande pode facilitar esse processo de transferência de uma mutação vantajosa, enquanto que as mutações deletérias, as bactérias morrem, né? Então são taxas baixas em organismos multicelulares, mas com uma possibilidade de variação genética maior. Não apareceu aqui, mas estou citando para você. Então, não obstante terem baixas taxas de mutação em organismos multicelulares, a quantidade de genes e a reprodução sexuada permite um pool de genes, né, uma quantidade de genes que permite uma maior variabilidade. Então, o indivíduo pode até ter uma mutação silenciosa, nós chegamos a ver isso já, estudar isso, e ela não transparece, ela pode aparecer em outras gerações mais para frente, né? As mutações, então, elas atuam nos alelos. Você deve lembrar aqui que são alelos. Eu tenho aqui um cromossomo, outro cromossomo. E aí, o que é o alelo do cromossomo? É aquela mesma região onde situa os genes dos cromossomos homólogos, ó, na mesma região. Esse amarelo não ficou muito bom, não. Vou tentar. Vou colocar o preto aqui. É o mesmo alelo. Vamos lembrar que nesses locais, nesse chamado loco gênico, né, a mesma região onde estão os genes, e o plural de locus é loci, algumas vezes nós temos dois genes. Esse aqui pode ser o do azão, esse aqui pode ser o do azinho, mas veja bem, eu posso ter também azinho, azinho no indivíduo, eu posso ter azão, azão no indivíduo, e posso ter coisas assim muito interessantes, porque não é apenas um locus responsável por uma informação para a cor de olhos, até onde eu me lembro, eram cerca de 19 genes atuando, né? Então, existe o pool gênico, que são todos os alelos no mesmo lote gênico em uma população. Então, numa população, por exemplo, vamos colocar a cor de olhos mesmo, né? Olhos claros, azinho, azinho. Olhos castanhos, azão, azinho. E olhos pretos, azão, azão. Vamos dizer que seja assim. O indivíduo, cada indivíduo pode ter cor de olho diferente, mas a população possui esse pool gênico, né? Essa quantidade de genes. A seleção de genes tende a produzir novos fenótipos. Essa seleção pode ser tanto natural, pelas pressões do ambiente, quanto artificial. Aqui um exemplo interessante sobre a evolução do frango, né? De 1957 começaram a vender frango. O frango, uma quantidade bem pequena de massa, até chegando hoje em dia, né, estão fazendo frango com tanto peito para vender, principalmente para o Natal, que é capaz de ele não conseguir nem parar em pé, né? Tamanha a quantidade a seleção que gerou um frango com uma grande quantidade de massa muscular do peito, né? Nós falamos aqui da seleção artificial. Então, a adaptação, quando ela acontece, ela é uma característica favorável para o indivíduo que passa para a população, né? Aqui, na figura, o pool gênico é o seguinte, ó,
O indivíduo tem alguns genes, como nós falamos aqui, mas os gametas apresentam uma quantidade imensa de genes, como a gente está mostrando aqui nessa figura, né? Azão, 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 azinho, que vai variar de indivíduo para indivíduo. E essa adaptação, que é favorável à sobrevivência, aqui nós temos os tendilhões estudados por Darwin e o tipo de bico dele, né? Ele viu que havia realmente uma base comum para a espécie, mas para que eles se alimentassem, sobrevivessem, desenvolveram tipos de bicos diferentes, né? A gente vai ver isso com mais detalhes na aula da especiação. E aí, dependendo do bico, ele vai comer semente de néctar de cacto, besouros e lagartos, sementes muito grossas e resistentes, o bico tende a ser fino, aumenta muito a superfície de contato, né? Pequenos insetos ou sementes pequenas e duras. Aí, dentro dos conceitos básicos da evolução, tem o chamado fluxo gênico, em que as populações podem receber uma quantidade de genes diferentes do que ela está acostumada ao longo do tempo. Aqui na figura, né, besouros verdes recebem um besouro marrom, né? E esse besouro chegando aqui nessa nova população, com o passar do tempo ele muda o fenótipo dos indivíduos, ele muda a população, porque ele introduz novos genes lá, isso que é o fluxo gênico, né? Que ocorre da migração de indivíduos, movimento de gametas na população, ele traz aqui novos gametas para essa nova população. A outra característica de evolução é a deriva genética. O que se refere à deriva genética, né? É a mudança aleatória na frequência de alelos. Então, isso é fácil de ver com cor de olhos. Por exemplo, nos países frios, os olhos tendem a ser claros para refletir mais a luz. Quando a luz solar bate na neve, o reflexo é muito forte, né? E os olhos claros tendem a refletir, diminuindo o efeito danoso do excesso de luz no fundo da retina. Essa é uma adaptação de cor de olhos. Por exemplo, o pessoal da Ásia houve uma prioridade para desenvolver pessoas de olhos escuros, mas em que os ossos da testa e da face, eles fizeram uma estrutura em que o olho está mais aprofundado e ele é menor, diminuindo a incidência de luz. Em locais onde a incidência de luz é forte, mas não tem um reflexo como o da neve, né? O olho tende a ser escuro devido às questões de adaptação. Mas o que é a deriva genética? É quando ocorre uma mudança na frequência dos alelos. Então, determinadas características, devido à mudança de clima, por exemplo, pode gerar a possibilidade de que indivíduos com uma característica mais de melhor adaptação facilite a sobrevivência da população. Aqui na deriva genética, colocando os genes azão, azão, azinho, azinho, e a frequência de genes azão 03, azinho 07. Aí, devido a determinados eventos, por exemplo, que podem ser eventos climáticos, eventos catastróficos, ou até migrações, né? Devido a fluxo gênico, com o passar do tempo, o azinho chegou a ser 100% da característica genética dessa população, né? E evidentemente altera mais populações pequenas, óbvio, porque quanto maior a população, né, onde chega um indivíduo ou alguns indivíduos, eles não vão passar para a população inteira. Então, em termos de probabilidade, se você pegar a fórmula de probabilidade, né, em relação aos eventos, sobre aqui o N total, quando esse N aqui for muito grande, essa fração vai ser pequena. Então, a probabilidade de passar informações para a população muito grande é menor, informações gênicas, né? Dentro disso existe o chamado gargalo populacional, que é uma redução drástica e temporária no tamanho de uma população, normalmente causado por catástrofe. Um terremoto, tsunami, uma geada muito forte, né? Uma nevasca. O que acontece? Que aquele grupo que sobrevive
que apresenta determinadas características genéticas tende a passar para a população futura derivado dele, né? Aqui o processo tende a ser, aqui é um evento, a população está estável, aí tem um evento adverso, o gráfico está mostrando, aí dá uma queda na quantidade, depois ela tende a se recuperar e até voltar a outra quantidade, uma grande quantidade, e não necessariamente com as mesmas bases dos alelos gênicos iniciais. Essa aqui é a população inicial, a população sobrevivente, esse genezinho aqui amarelo está em bem pequena quantidade, isso é chamado de efeito gargalo, né? Doenças podem gerar isso, caça intensa, ou pesca intensa também, mudanças climáticas, né? E isso aí nós podemos chamar que numa determinada população, a população que sobrevive, ela tende a ter como base aqueles que sobrevivem, que é chamado de efeito fundador. Outra característica do processo evolutivo é chamado do casamento não aleatório, que quando o casamento é não aleatório, a tendência é que ocorre maior quantidade de junção de genes na população de forma aleatória. Quando o casamento é não aleatório, por exemplo, como acontecia com seres humanos, casamento entre parentes, aumenta muito a chance de doenças, principalmente com genes de homozigotos, né? É uma das características, por exemplo, de isolamento geográfico, como aconteceu na evolução do Japão, que é uma ilha isolada dos demais, e lá eles casavam entre si, e existem doenças características do país, típicas desse processo. Mas quando o casamento, né, o acasalamento, ele é não aleatório, ele aumenta a frequência de genes, dando maior possibilidade de evolução para a população. Um exemplo aqui à direita é a vantagem de sobrevivência desse pássaro, em que o tamanho da cauda dele foi ideal para a sobrevivência, é a maior. E isso por causa até do processo reprodutivo. Ele foi feito um teste com esses pássaros para ver se a cauda gerava alguma vantagem em termos de força, em termos de voo, em termos do macho ser o administrador de uma determinada área ambiental. Não, não foi descoberto nada disso. O que foi descoberto é que as fêmeas preferem os pássaros com rabo grande, que é a escolha feminina aqui, ó. Isso fez com que a frequência dos pássaros de rabo grande permanecesse na população. Então, quando ocorre, vamos dizer assim, um determinado processo associado a isso, que é desse casamento não aleatório, pode acontecer um aumento na frequência de homozigotos. Vamos dizer, por exemplo, que para poder ter a cauda grande, seja azão, né? E já ocorre o contrário com casamento com indivíduos de genótipos diferentes. Então, toda a questão do casamento aleatório é muito importante, por quê? Porque ela permite, dentro da população, uma maior quantidade de variação gênica, né? E dentro dessa situação existe também a chamada seleção sexual, que o indivíduo de um gênero tende a escolher determinadas características do outro gênero. Normalmente os livros trazem a palavra sexo, né, para designar gênero. O correto é gênero mesmo, gênero masculino, gênero feminino, e não o sexo. Então eu estou usando aqui a palavra gênero, né? Então essa questão, por exemplo, como os pavões, que as fêmeas preferem os de caudas maiores e mais brilhantes, ele aumenta a frequência de gene desse indivíduo que tem o rabo maior e mais colorido na população. Essa pelo menos é uma vantagem de seleção sexual, não necessariamente uma vantagem de adaptação, tá? Então nós vamos parar a aula, essa primeira aula aqui, e depois nós continuamos com essa aula sobre processos evolutivos.